agredir, enfim, tem sido assim, né? A torcida do Corinthians não gosta de marasmo. Mesmo quando ganha com marasmo, ela chia. Não é, a questão não é ser intenso todo jogo, ir pra cima que nem louco, na arena, porque tem que atropelar. É imposição. Imposição não significa que você tem que ser intenso o tempo todo. Imposição é tomar conta do jogo, de um modo que não fique o jogo murcho. Que não fique... O que a torcida do Corinthians gosta é o seguinte, que a energia dela, que o time acompanhe a energia dela. A energia da torcida do Corinthians, ela é altíssima. Então ela gosta de olhar no campo e ver o time com a mesma energia. A mesma energia é, jogar duro, dividir, o jogo não ficar murcho, não ficar tocando muito bola pro lado, muito bola para trás. É isso que a torcida do Corinthians cobra dos seus times desde sempre. Desde sempre. A torcida do Corinthians cresceu com 23 anos sem título. Então não é uma torcida que vira as costas pro time. Nunca virou as costas pro time. E durante esses 23 anos, teve anos de muita vaia e teve anos de muitos aplausos, mesmo sem ganhar. Porque depende do comportamento do time dentro do campo, não só da bola. O Corinthians é um time com uma relação com a torcida um pouco peculiar. A torcida do Corinthians gosta de garra, de luta, de raça. Óbvio, técnico, se tiver bons jogadores para ter técnica, tal como já teve diversos times, ótimo. Mas o primordial é olhar no campo e falar assim, esses caras estão a fim de jogar. Quando ela percebe que o jogo está meio preguiçoso, ela não gosta, ela vai vaiar. Agora, em relação ao Dorival, desculpa, gente, eu gosto do Dorival, tá? Eu gosto do Dorival. Mas as entrevistas são sempre as mesmas. Sempre as mesmas. A seleção brasileira estava caindo aos pedaços, a entrevista dele como que era? Estamos em plena evolução. Está nítido isso. Nós estamos vendo a evolução. E nós vamos disputar a final da Copa do Mundo ano que vem. Garanto isso para vocês. E o time tomando de 4 da Argentina, perdendo da Colômbia, perdendo do Uruguai. E a entrevista coletiva era: eu vi uma evolução hoje. Gente, então, assim, não dá para ter uma... Eu, por exemplo, não tenho como ter uma base das entrevistas coletivas do Dorival, porque eu vejo as mesmas da seleção, mesma do São Paulo, mesma do Flamengo, mesma em todo lugar, sabe? E outra coisa, que eu vou fazer uma crítica em relação ao modo dele trabalhar. Gente, cara, você fez o som no Flamengo. Terceiro zagueiro com o Felipe Luiz, 2 volantes ali, porque gosta de 2 para proteger a defesa. Um tem que sair, beleza. Aí você vai pro São Paulo, terceiro zagueiro com Rafinha, 2 volantes, um tem que sair, ter um passe bom. Beleza. Você vai pra seleção, ali, Alexandro ou Danilo, terceiro zagueiro, um volante. Gente, os times são diferentes. Os jogadores têm personalidade e características diferentes. Você vai levar a mesma coisa que você leva, que deu certo num time, pro outro, pro outro e pro outro? Não dá. Você chega num time, você olha o seu grupo de jogadores, as características, o nível técnico, a personalidade, a suportação da pressão, é tudo diferente, cara. Tudo diferente. Não dá pra... É a mesma coisa... Cara, é assim, não tem receita de bolo no futebol. Não tem aquele negócio, faz isso aqui que o bolo vai ficar gostoso. Em toda a cozinha que você entrar, em todo lugar que você vai entrar, os caras vão te dar ingredientes diferentes e você vai olhar e falar assim, eu vou fazer esse mesmo bolo desse jeito, mas com esses ingredientes. Não funciona. Pode ficar gostoso, pode ficar legal um pouco, mas não vai durar. Algum momento isso rompe. Precisa entender a característica dos caras. Que nem o Arnaldo falou, você também. Quando tiver o Garro, o Memphis e o Roberto, o time fica mais criativo e agressivo, mas fica mais vulnerável. Fica, mas você vai tirar um dos 3. Ele vai ter que se adaptar a isso. Ele vai ter que fazer um time diferente do que ele faz, do que ele costuma fazer. Para ter esses 3 caras. E paciência. É o ingrediente do bolo que ele tem agora para fazer. Ele não pode repetir o bolo que ele fez na seleção, no Flamengo e no São Paulo. E aí, Arnaldo? É bem interessante, eu concordo plenamente com o Casagrande. Aí se você... E hoje o futebol tá tão maluco, né? Porque tem esse treinamento compactuado, né? Então, por setores, muitas vezes. E, aliás, o setor defensivo normalmente é trabalhado pelo filho dele, Lucas Silvestre. No Flamengo, no São Paulo e na seleção.
Só que um time é um todo, né? Aí, se você pegar o Flamengo do Dorival, o São Paulo do Dorival ou a seleção do Dorival, do meio para frente, não é uma fórmula, não é a forminha, não é uma forma de, né, de que o quadrado é o quadrado, o triângulo é o triângulo, é a bolinha, como diz a nossa companheira Marília Ruiz, né? No Flamengo, ele foi o único técnico que juntou Pedro e Gabigol, certo? Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Everton. E funcionou. No São Paulo não tinha nada disso, né? Do meio para frente. Aí ele colocou Lucas centralizado, Caleri, Nestor de falso meia lá e Rato. Na seleção ele tentou, não deu certo, lá aproveitar Vinícius, Rafinha e Rodrigo de uma outra forma. E ele não vai tirar nenhum dos três melhores do Corinthians do meio para frente, mas dá a impressão que do meio para trás a fórmula, ele insiste, essa fórmula do terceiro zagueiro, do volante que sai, do volante que tem a posse, né? Tem a posse e consiga defender o time segurando a bola, como fez com o Alisson no São Paulo, né? Que era ponta e virou volante, como agora o Maicon está fazendo no Corinthians. Parece que a fórmula é do meio para trás, para não ser um time muito vulnerável, não tomar muito gol, e do meio para frente aí o meu elenco, eu vou entender quais são os meus melhores e colocar... Parece um trabalho fracionado, sabe? É curioso. Mas aí o Casagrande também tocou no ponto-chave. Ele falou marasmo, ou essa letargia, esse ritmo um pouco mais lento do time de progredir, de ficar... Isso tem sido uma marca, de fato. De não ter uma coisa muito aguda, nem defendendo, nem atacando nos trabalhos dele. Então, acho que o torcedor do Corinthians pode ficar sossegado que ele não vai barrar nenhum desses melhores do meio para frente para adaptar o time à forma. Mas do meio para trás são muitas semelhanças. E o Casão até lembrou, na seleção é isso mesmo. Danilo, falso lateral, tal, não sei o que fala, zagueiro, terceiro zagueiro. É muito parecido esse negócio do meio para trás nos trabalhos. Do meio para frente, aí não. Aí acho que cada time, cada trabalho dele teve uma característica diferente. E eu não posso negar que foi o único técnico que no Flamengo juntou 4 jogadores improváveis, né? Eram 4 jogadores improváveis. Hoje nem o Arrascaeta e o Pedro jogam juntos, né? Tem tido um revezamento, né? E aí ele colocou Pedro e Gabigol e deu muito certo, né? Então, quem é que tem que entrar? Memphis e Garro. É isso. Isso aí. Tem que fazer o time com Memphis, Garro e Yuri Alberto e mais um ainda, vai. Então, essa é a minha dúvida, né? Ele tem Só os três. Só os três. Memphis, Garro e Yuri Alberto. Esses caras têm que estar no time. Exatamente. Uhum. O Memphis mais perto do Roberto, o Garro é aquele cara da criação que vem buscar, e aí você monta como quiser. Eu particularmente, colocaria Martinez, Michael e o Carrillo, que eu gosto de caras que sabem jogar. Eu não gosto de cara que vai lá só destruir. Eu gosto de cara que sabe jogar. Se você põe 4 atrás, os 3 volantes que sabem jogar, mais o Garro ali que é o criador, e o Memphis mais solto, e o Roberto mais esperando a enfiada de bola para ele, eu acho que é o modo ideal, ao meu ver. Eu não tiraria nenhum dos 3 volantes para colocar o Ranieri, que é mais marcador. Eu acho que quebra um ritmo. Essa proposta, vamos dizer assim, do Casagrande tem a ver com essa ideia do Dorival. De volantes que jogam. Então tem 3 caras que... Martínez um pouco menos, mas joga. Michael e Carrillo, mais o Garro, que é o meia, que é um 4-4-2. Agora, a gente também tem que compreender, né? E acho que pro Dorival, sobretudo, porque ele pega o Corinthians, eu já descrevi, ele assiste contra o Flamengo e dirige contra o Novo Horizontino, que tudo isso está sendo feito entre um jogo e o outro sem treino, né? Praticamente, né? Uma sessão de treino. Agora, na parada, depois desses últimos jogos, na parada, ele vai ter como trabalhar pela primeira vez, certo? Ideias táticas, a reinserção desses jogadores no time titular e tal. Então, por enquanto, eu acho que ele tem tentado estancar a ferida defensiva, sobreviver nas Copas. É um grande desafio, eu acho, na Copa Sul-Americana, porque o time largou muito mal.
e deixar no brasileiro numa pontuação próxima da zona da Libertadores, né? Cumprir essa primeira etapa sem muito treino, mais com resultado do que com futebol até agora. Bom, como eu falei, temos uma enquete aqui, né? Quem vai mais longe? Oi, fala, Casão. Pode falar. Só uma coisinha que eu queria falar de novo sobre a coletiva. Quando o treinador não é perguntado e fala assim, tá tendo uma evolução, é nítido, tá claro que tá tendo uma evolução. Cara, quem vê a evolução é quem tá de fora. O treinador não precisa ficar falando, vocês estão vendo que tá tendo evolução, tá tendo evolução? Se o repórter perguntar, Dorival, você viu alguma evolução do jogo passado para esse? Você vai lá e fala, ó, eu vi a evolução assim, assim, assim. Agora, do nada, você ficar falando todas as entrevistas, como ele fazia na seleção, tá fazendo no Corinthians, tá evoluindo, tá nítido que tá evoluindo. Gente, nós estamos fora, tá todo mundo vendo. Se a torcida vaiou porque ela não viu naquele momento que ela vaiou uma evolução. Quando ela vê evolução, ela vai lá e aplaude e grita. O Corinthians é assim. Então não precisa ficar vendendo uma coisa para tentar chamar a atenção das pessoas de fora para ver uma determinada situação, uma evolução. A evolução aparece no jogo e todo mundo vê. Não precisa ficar falando sem ser perguntado. Parece que está querendo mostrar. Vocês não estão vendo a evolução? Ninguém vai perguntar da evolução, entendeu? É isso que eu não acho legal. Entendi. Boa. Ó, nossa enquete aqui.